esse é um tema da ordem do dia, né? É bom nós lembrarmos, Keila, que a pós-verdade, esta palavra, ela é extremamente conectada, é extremamente ligada à palavra também, à definição do que seria o pós-moderno, né? A pós-verdade, ela foi eleita em 2017 pelo dicionário de Oxford, da Universidade de Oxford, que sempre elege algumas palavras como as principais palavras do ano. Ela foi eleita a palavra mais importante de 2017 e uma das mais importantes da década. E não é à toa. Então, acho que é importante nós situarmos, todos os congressistas, que a pós-verdade, como ideia, ela é derivada da pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela surge no campo do debate público entre os anos 1950 e os anos 1970. Ela surge em diversas áreas. Por exemplo, para a arquitetura, ela surge nos anos 50. Começa a se discutir se nós teríamos saído da era moderna e ingressado numa era pós-moderna. Isso é uma discussão que ocorre de uma forma bem acentuada nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia. Nós temos aí o surgimento de alguns urbanistas que começam a martelar esta ideia desta mudança de era. E no campo cultural e filosófico das artes escritas, isso começa a ser muito discutido, especialmente por pensadores franceses no final dos anos 60 e anos 70. Então, tanto Baudrillard, como nós temos o Lyotard, vários pensadores que começam a cunhar esse termo pós-moderno. E uma das definições do que é pós-moderno, segundo a maioria desses pensadores, cujo maior expoente é o Lyotard, seria a morte das metanarrativas. O que seriam as metanarrativas? Para o Lyotard, a ciência, durante a modernidade, desde o surgimento dela no Renascimento, né, também podemos discutir se a ciência já não existia antes, mas vamos nos basear na ideia do Lyotard. A ciência ela veio se guiando por um único motivo. O que a ciência buscava? A ciência queria saber a verdade. Qual é a verdade sobre o conhecimento? A ciência ela não necessariamente se dedicava a resolver problemas práticos específicos. Então, se nós pegarmos, né, desde polímatas como Da Vinci, astrônomos como o Kepler, o Galileu, esses caras eles queriam saber a verdade sobre se afinal a Terra girava ao redor do Sol, se a Terra era o centro do universo ou era o Sol que era o centro do universo. Este era o debate público que existia. O que o Lyotard ele observa dos anos 70 em diante é que a ciência ela começa a ser questionada a respeito dessa metanarrativa, ou seja, dessa supernarrativa que engloba todas as narrativas, da verdade absoluta. E ela passa a ser mais encarada como uma solucionadora de problemas, é o que ele chama de ciência performativa, uma ciência voltada para a performance. A ciência está mais preocupada em produzir, por exemplo, um aparelho de celular mais rápido do que responder, afinal, se Deus existe, se Deus não existe, e se o universo tem fim, se não tem fim, e esse tipo de questionamento que ele chamava de metanarrativa. E a pós-verdade, Keila, ela acaba surgindo como uma derivação da morte dessa metanarrativa, porque a partir do momento que esses pensadores pós-modernos começam a dizer que a ciência também não é imparcial, então é possível que, dentro dessa elucubração, que exista mais de uma verdade, né? O que não é bem verdade. Não é bem verdade porque existem, sim, algumas verdades que são aferíveis, né? Eu gosto de dar um exemplo. Se nós discutirmos aqui, eu e você, o que é feminismo, o que é machismo, o que é racismo, agora, em 2022, eu e você vamos encontrar algumas definições. Se nós voltarmos no tempo 200 anos e definirmos estes mesmos temas, nós vamos encontrar outras respostas. Mas, se eu discutir com você aqui a fórmula da gravidade ou a fórmula da teoria da relatividade, agora, ou daqui 500 anos, ou daqui 1000 anos atrás, as respostas vão ser as mesmas. Então, existem sim algumas verdades aferíveis de uma forma absoluta. E a pós-verdade, ela é, de certa forma, uma distorção desse conceito. Porque a pós-verdade, ela lida com uma ruptura desse tecido
único dessas verdades concretas e plenamente aferíveis. De que forma, né? A pós-verdade, nós poderíamos, então, compará-la com a mentira? Não. Nós não podemos comparar com a mentira. E aqui vai um ponto bem interessante para nós começarmos a entender o negacionismo. A mentira, vamos imaginar, né, algo que está muito relacionado com a mentira, políticos, né? O político é uma categoria geralmente muito associada com a mentira, assim como é também, não vamos demonizar a categoria político, mas os advogados, as pessoas que trabalham com marketing, né, e até alguns religiosos. A mentira, ela sempre está referenciando a verdade. A mentira, eu costumo dizer, ela bate, né, ela presta continência para a verdade. Por quê? Quando um político, quando até uma das crianças da nossa família, ela mente referenciando a verdade, ou seja, dizendo, eu não fiz isso, quando na verdade ela fez, ou eu fiz isso, quando ela na verdade não fez, mas sempre referenciando uma verdade, né, um universo fenomênico, onde todos nós estamos inseridos. E isso fica muito fácil de entender quando nós inserimos aí alguns exemplos da pós-verdade. Na pós-verdade, aquele sujeito que está negando, ele não está negando a verdade, ele não está simplesmente mentindo. Ele está, na verdade, ele está negando todo o contexto fenomênico, ele está negando o próprio universo em qual nós estamos inseridos e estamos compartilhando. Então, eu vou dar um exemplo bem categórico e que é muito utilizado no campo, por exemplo, da filosofia política. Quando, por exemplo, o Donald Trump passa 10, 12 anos dizendo Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos e eu tenho provas disso, embora ele nunca apresente essas provas, né? O que ele está fazendo? Ele está, na verdade, rompendo com esse universo fenomênico único, onde todos nós vimos a certidão de nascimento do Barack Obama e que dá para nós sabermos que ele nasceu nos Estados Unidos, está dizendo, olha, eu não acredito, eu não compartilho este universo com vocês, eu vivo num universo à parte. Isso torna a pós-verdade um grande problema do ponto de vista do debate público da educação, porque quando você está debatendo com uma pessoa como essa, você não está utilizando as mesmas ferramentas, os mesmos argumentos e, inclusive, a mesma bibliografia que esse cidadão, porque ele nega o todo. Ele não nega algo só que você está dizendo ou algum argumento. Não, ele não se insere naquela arena de debate, ele está fora, né? Quando o QAnon, por exemplo, aquele grupo extremista nos Estados Unidos, diz que em Washington nós temos uma pizzaria que no subterrâneo dela nós temos uma seita demoníaca comandada por Hillary Clinton para fazer sacrifícios de crianças, ele está se inserindo fora também dessa realidade. Ele está se inserindo fora do simples debate de pós-verdade, de verdade e mentira. Ele está se colocando além desse universo. E um outro exemplo que eu acho excelente, e que quando eu falo, muita gente considera um exemplo jocoso, mas nós devemos ter entre os congressistas professores de física, e eles sabem que não é jocoso, porque nós temos 11 milhões de pessoas só no Brasil que acreditam nisso, é o terraplanismo, né? A gente dá risada, o meu enteado de 12 anos fala, né, tio Alê, como é possível alguém achar que a Terra é plana? Não é possível, essa pessoa é muito burra. Mas, gente, nós temos 11 milhões de pessoas que acreditam nisso no Brasil, segundo estudos. Isso significa 5% da população do Brasil. 5% da população brasileira é o mesmo número, por exemplo, de ateus e agnósticos que nós temos no país. Então, nós temos 5% de pessoas que não acreditam em Deus ou que não têm uma posição a respeito disso, e 5% de pessoas que acham que a Terra é plana, né? Se eles coexistem, têm as mesmas crenças, eu não sei, não tenho esse número. Mas o terraplanista é um típico exemplo de pós-verdade. Você não consegue debater, porque os referenciais deles, a caixa de ferramentas que ele utiliza de argumentação, está além da nossa. Ele não compartilha a mesma realidade conosco. Ao invés do Polo Norte e do Polo Sul, para quem já teve a curiosidade de assistir algumas das palestras deles, nós temos, na verdade, uma sede, né, da CIA que impediria que nós chegássemos até o Polo Norte ou o Polo Sul para descobrir que, na verdade, tudo é um grande complô e uma grande farsa.
E o terrível nesse sentido da pós-verdade, para encerrar essa resposta, Keila, é que ela nunca vem sozinha. Como uma boa desgraça, ela sempre vem acompanhada. Em geral, o cidadão que se pauta pela pós-verdade, ele acaba seguindo um combo de pós-verdade, né, de post-truth. Geralmente, ele não é só um terraplanista, mas ele também acredita numa conspiração alienígena, numa conspiração política. Ele acha também viável, já que ele tem essa tendência de acreditar em teorias conspiracionistas, ele acha viável que eventualmente as vacinas venham com microchip ou com algum tipo de modificação genética. E aí fica muito difícil de você parar isso e de você trazer essas pessoas de novo para a verdade.